qual é a realidade hoje da saúde? A gente teve, assim, como fato mais relevante, recente, foi a entrada dos cubanos no Mais Médicos, Fernando. E aí, isso teve... Hoje dá para entender se houve um impacto nesse processo ou não. Aquilo foi uma ilusão, mais uma da República de Nárnia de Dilma Rousseff. Eu costumo referir a entrada dos Mais Médicos, principalmente a entrada dos cubanos, os cubanos em si, como uma cortina de fumaça. Né? A lei do Mais Médicos ela é uma lei extensa, uma lei que tem pelo menos 5 capítulos. Ela mexeu na formação médica, ela mexeu na residência médica, ela mexeu na profissão médica como um todo, e hoje a gente vê que a gente acabou tendo um retrocesso de quase 20 anos de construção. Que bom. Já não tinha problema. Quase nada, né? Já não tinha problema. Agora, então, tá ótimo. A entrada dos cubanos, assim, coitados, eles não tinham opção. Eles entraram num contrato, vieram mandados para cá pelo seu país, mandados para cá pelo poder do dinheiro, porque lá eles ganhavam $80 por mês, aqui eles ganham R$3.000 que vai pro bolso deles e 7 mil... nunca mais quer voltar pra lá, né? 7 mil vai pra Cuba. Ele vai ficar aqui porque 7 mil vai pra Cuba. A bolsa dele é 10.500, mas 7 mil vai pra Cuba. E dizem que acabaram com a escravidão, né, meu amigo? Que belo relacionamento, né? São em torno de 13 mil pessoas que vieram com o intuito de mandar para os lugares que nenhum brasileiro queria ir. De fato, eles foram para lugares... inóspitos. Não. Não? Alguns foram para lugares inóspitos, mas a grande maioria ficou na periferia das grandes cidades ou em unidades de saúde daqui de Curitiba, São Paulo, Maringá, Londrina, toda cidade pobre, né? Toda cidade que precisa, que quase não tem médico. Se você for pensar aqui em Curitiba... Por que não foi lá pro Acre? Foi. Deve ter tido também, né? 2, 3, mas Os caras querem vir pro lugar bom, né? Quem que não quer morar na capital, onde tem internet, tem saneamento básico, tem frango no mercado. Tem frango no mercado. Tem açougue na esquina. Que lá em Cuba diz que tem até o mercado negro do frango lá. É complicado. Não é tão fácil assim um franguinho lá, não. Complicado. Mas assim, mudou. Se teve impacto, o impacto foi ruim, porque eles vieram com uma bolsa, isso não é uma profissão, é uma bolsa formativa, tá? E as cidades e estados que assim os solicitaram acabaram mandando embora seus médicos contratados e colocou eles no lugar. Foi lindo. E aí você tem a percepção também dos médicos nesse processo, né? Normalmente o médico também, ele fica só na cortina de fumaça, né? O cubano veio e tal. Cara, 13 mil pessoas, isso é 0,01% de toda... Então não teve um impacto tão relevante assim? Não. Ele... Acabou a imagem política dos médicos, acabou aquela imagem de que o médico era um profissional que se doava, se formava e tal, porque o prefeito, que já mal pagava o médico, ele solicitou um outro profissional e assim o dispensou, e só falando, não, o médico não quer trabalhar aqui. Entendi. O médico é um trabalhador como outro qualquer, só que simplesmente ele é visto como uma classe elitista que não merece os meios de todos os outros trabalhadores do país. Entendi. E teve um impacto que acabou causando uma má impressão também nas pessoas, né? Muita gente reclamando que os caras, por exemplo, sei lá, receitavam remédios que nem existiam no Brasil. Tem chazinho pra tudo. Eles vieram com chá pra tudo. Imagina como é você exercer medicina em Cuba. Exatamente. Ou você dá chá ou você dá chá. Não tem essa. Aí tem a barreira da língua também, que querendo ou não é diferente. Os caras se confundiam com as coisas. É porque na internet a gente vê aquelas coisas absurdas. Às vezes são casos pontuais, mas é o que viraliza e a gente acaba vendo bastante. Eu acho que qualquer hispânico, qualquer latino que vem em 3 meses pro Brasil, ele já acaba pegando. Se entendendo. Isso não é exatamente o problema. Mas é mais o joguete político e essa cortina de fumaça, essa desestabilização de qualquer visão profissional que você tinha do médico. Né? O médico, de repente, foi visto como as pessoas do mal que não querem atender o pobre. Entendi.
Gustavo Pires, como é que você vê hoje a realidade da saúde no Brasil? Você é um cara viajado, hein, Gustavo? Você está direto viajando por conta das suas obrigações ao Conselho Federal de Farmácia, e a percepção do farmacêutico também é interessante, não é? Interessante. Vamos lá, vamos dar um pitaco nessa questão dos mais médicos. Manda aí. ver, manda ver. E eu conheço o coordenador nacional dos mais médicos, né? Fala pertinho do microfone. Que é um colega de longa data do Ministério da Saúde. E nesse último ano é interessante colocar que 45% dos médicos participantes do programa são brasileiros já, né? Formados fora do país, mas enfim, já são brasileiros. 45%? 45% dos médicos integrados ao programa já são brasileiros. E outra questão é que o Brasil é tão dependente de algumas questões, né? E esse é um programa, não é uma política, deveria ser uma política, não um programa. Porque o programa, teoricamente, tem começo, meio e fim, né? Isso é o mal até do governo brasileiro, tudo ele coloca programa, né? E não coloca política, né? Deveria ser política. E hoje a atenção primária no país não sobrevive mais sem esse programa. Ele ficou tão dependente, como o doutor falou, ficou tão dependente, né? Houve, obviamente, muitos erros, né, com essa questão. O prefeito vai lá, por que ele manda, por exemplo, um médico embora e solicita um médico no programa? Porque o programa o governo federal paga mais de 70% do salário do médico que ele contrata. Então, reduz o custo para o município. Não é contrato, é bolsa. Isso, sim. Enfim, vale lembrar, não é profissão, é uma bolsa formativa, segundo a lei. Que seja. Então ele acaba reduzindo o custo do município e acaba fazendo isso mesmo, né? Não estou dizendo que é uma coisa correta, né? Mas é um pensamento dos nossos prefeitos aí. Sim. Também concordo, foram para cidades longínquas, mas também foram para capitais, talvez não teria nem necessidade, mas enfim, é uma questão de se discutir. O que faltou nesse processo, então? Faltou um pouco de organização, de uma estratégia logística? A gente tem que lembrar também que é muito precoce, né? O programa não tem, acho que começou em 2013, né? 5 anos a precocidade. É muito recente ainda. Posso falar de outros programas, como Farmácia Popular. Farmácia Popular, por exemplo, hoje nós temos 100 mil farmácias no país e em torno de 40 mil são cadastrados no programa. É um programa que aumentou o acesso aos medicamentos essenciais aí, de alguns programinhas, né? Muito hipertenso gosta. Exatamente. E hoje também a gente já não sobrevive sem ele. Mas também outra falha, é um programa, não é uma política. Né? Deveria se transformar numa política. Né? E então deixa eu fazer um seu esclarecimento, Gustavo. Didaticamente, qual a diferença quando você faz essa diferença entre programa e política? O que há de diferença? Como eu disse, teoricamente, o programa ele tem um começo, meio e fim. Ok. Né? E ele tem que ficar se renovando. Então, por exemplo, nós fazemos um orçamento para o ano de 2019. Ok. Né? O orçamento tem tantos milhões lá. Aí, quando acaba 2019, a gente tem que renovar um orçamento para 2020. Óbvio, isso é com tudo. Porém, quando é programa, a dificuldade de se renovar esse orçamento é muito maior. Se é uma política, isso significa que ele é contínuo. Entendi. Independente do governo, por exemplo, o Bolsa Família. Também. Mas o Bolsa Família é um programa hoje, né? Ainda é um programa. Porque ele tem que estar toda hora sendo renovado, né? Tá, ok, agora entendi. Pode continuar, perdão te cortar o... Como eu estava falando da farmácia popular, então a gente já tem uma abrangência nacional e muito grande, né? E hoje o país também não vive sem isso, né? É muito complicado. No começo, sabe que a gente era muito contra, porque quando começou o programa Farmácia Popular, eu era estudante ainda, né? E estudante como de princípio, tem mais pensamentos voltados à esquerda, assim, e a gente era muito contra, mas era por uma questão até meio que óbvia, porque no nosso entendimento, o governo ia comprar um medicamento que ele deveria distribuir gratuitamente no SUS, né? E ia começar a vender em redes particulares. A gente não conseguia conceber isso, porque o programa tem medicamentos que ele sai 100% gratuito, porém tem programas que você tem que pagar uma contrapartida, mesmo que seja pequena, né? Você tem que pagar. Daí a gente não conseguiria conceber isso. Poxa, como que eu vou pagar um medicamento que, de certa forma, o governo tem obrigado a dar, né? Mas, por outro lado, depois que a gente viu o acesso, né, digamos assim, pessoas que, de certa forma, conseguem contribuir com um pouco e ter o acesso mais facilitado, a gente começou a ser favorável ao programa e além de ajudar também as farmácias, drogarias, né? Entendi. Ajudar o setor a contribuir.